Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Temos gravado alguns vídeos concernente aos tempos finais, aos momentos finais da igreja nessa terra. Falamos sobre arrebatamento, sobre taças, sobre livros, falamos sobre algumas coisas. E hoje nós vamos tocar no assunto o juízo final, tá? Antes de nós entrarmos com detalhes, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por gentileza faça a sua inscrição, nos ajude com esse canal, nos ajude a levar a palavra de Deus aos confins da terra. Deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho e principalmente compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Nos ajude a levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Então, queridos, concernente ao juízo final, eu queria que você acompanhasse comigo em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12, que nos diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Queridos, não é palavra do pastor Heraldo, é Bíblia, é palavra de Deus, digna de toda aceitação. Então, meus queridos, o que nós podemos falar é o seguinte: são os momentos finais, tá? Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas, eles ressuscitarão com seus corpos literais. Mas, pastor, como é possível isso? Se uma pessoa, Se uma pessoa morreu, tipo assim, e foi cremada. Queridos, eu vou te dar uma resposta assim, baseada numa outra pergunta. Como foi possível o Senhor ressuscitar Lázaro após 4 dias de morto, já dando vermes, e fazer ele voltar à vida com o seu corpo literal, que já estava sendo danificado, e com uma carne, uma pele tão tenra quanto uma criança recém-nascida? Será que há algo impossível para Deus? Então, a Bíblia diz, e eu acredito, que eles surgirão em seus corpos literais e imortais, porém, carregados de pecado. Apocalipse 20, 11 a 15, Mateus 10, 28. Esse julgamento será para aplicação de sentenças, pois o pecador já está condenado desde que não crê no Filho de Deus como Salvador. João 3,18 nos diz isso. Aspas. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra do Senhor, queridos, ela tem a característica de nos colocar contra qualquer sistema,
qualquer verdade criada neste mundo. Pode ser a verdade mais absoluta neste mundo. Se essa verdade foi criada neste mundo, a verdade bíblica nos faz confrontar essa verdade. Então, vamos analisar aqui o que nós lemos agora. De cuja presença fugiram a terra e o céu. Está lá em Apocalipse 20, 11, que nós lemos no começo. Assim como o sol, ao nascer, ofusca a lua e as estrelas, e estes parecem recuar para o infinito, e não podem ser vistos devido à superior claridade do sol. O mesmo vai ocorrer com toda a terra e todo o céu quando o Filho de Deus se manifestar na sua glória excelsa para julgar os mortos. É a glória que eles, os mortos, se privaram de participar quando em vida escolheram viver no pecado. Viver a revelia da Bíblia, viver a revelia de Deus, viver a revelia da palavra de Deus. No juízo das nações, que ocorreu antes do milênio, Jesus fez o mesmo entre os vivos, aparecendo cheio de glória e cheio de majestade. Mateus 24, 30, 25, 31. Outra coisa que está escrito: os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Apocalipse capítulo 20, verso de número 12. Vamos analisar a palavra grande e a palavra pequeno. Grandes e pequenos. Aqui nós temos a ver com a importância, a posição, o prestígio, a influência, e não com tamanho literal ou com idade da pessoa. À luz do original, os seguintes contextos ajudam a entender melhor. Apocalipse 11, 18, 13, 16, 19, 5 a 18. Mateus 10, 42, Atos 8, 10 e Atos 26, verso 22. E vai mais além, no verso 13, no 12 ainda. O julgamento e os livros no céu. Diz a palavra do Senhor em Apocalipse 20, 12. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, 12. Em alguns desses livros, nós encontramos muita coisa. Mas quais seriam esses livros? Alguns desses livros devem ser, primeiro, conforme Romanos 2, 15, Romanos 9, 1, o livro da consciência, ou o livro da natureza, Jó 12, 7 a 9, Romanos 1, 20, Salmo 19, 1 a 4, o livro da lei, Romanos 2, 12, ora, a lei revela o pecado, Romanos 3, 20, o livro do Evangelho, Romanos 2, 16, e João 12, 48, o livro da nossa memória, Lucas 6, 25, filho, lembra-te, Marcos 9, 44, aí deve ser uma alusão ao remorso constante no inferno, ver o contexto dos versículos 44 a 48, o livro dos Atos dos Homens, Apocalipse 20, 12, Mateus 12, 36, Lucas 12, 8 e 9, Malaquias 3, 16. E também o livro da vida, Apocalipse 20, 12, Salmos 69, 28, Daniel 12, 1, Lucas 10, 20 e Filipenses 4, 3. Veja bem, a presença do livro da vida nessa ocasião é certamente para provar aos céticos julgados que seus nomes não se encontraram neste livro. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida
este não vai morar no céu de glória. Os que morreram sem conhecer o Evangelho. É interessante essa pergunta, né? Já me perguntaram isso. Pastor, mas e os que morreram sem conhecer o Evangelho? Quanto aos que morreram sem conhecer o Evangelho, deixemos com Deus. Sendo perfeito em justiça como Deus é, ele reserva uma lei para julgar os que pecaram sem lei, isto é, sem conhecerem a lei. Romanos 2,12. De uma coisa nós podemos estar certos: diante de Deus ninguém é inocente, inclusive os pagãos. O juiz de toda a terra sabe fazer justiça. Só ele é o juiz dos que morreram, e a Bíblia assegura que o juízo de Deus é seguro e é segundo a sua própria verdade, e que Deus é verdadeiro e justo. Apocalipse 16, verso de número 7. Os mortos salvos durante o milênio. Os mortos salvos durante o milênio certamente ressurgirão e serão recompensados nessa ocasião, o que também explica a presença do livro da vida nesse momento. O julgamento dos mortos ímpios, como nós já vimos, será de acordo com as obras de cada um, portanto, haverá diferentes graus de castigo. Está escrito, pastor? Tá? Mateus 11, 21 a 24, Lucas 12, 47 a 48 e também Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12. Aí, queridos, logo após a questão do juízo final, nós vamos ver acerca da renovação dos céus e da terra. Satanás, seus anjos e demônios ainda não estão ocupando o inferno final, mas este já está preparado para eles. Mateus 25, 41. Desde que Satanás foi expulso do céu com os anjos que o seguiram na rebelião contra Deus, o espaço sideral tem sido a sede de suas atividades e a terra o seu principal campo. Efésios 2:2, 6:12 e Jó 2:2. Durante a grande tribulação, esse será expulso dos céus estelares para a terra. Apocalipse 12, 8 a 9 e 12b. Uma vez Satanás lançado no lago de fogo e enxofre, Deus começará a estabelecer o seu reino eterno. Novos céus e nova terra. Ora, 2 de Pedro, capítulo 3, versos 7, 10, 13. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Desculpa aí, eu vou repetir. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, ou seja, um estrondo inconfundível, né? E os elementos se desfarão abrasados também. A terra e as obras que nela existem também serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 7 a 10 e também 13. Somente obras humanas serão consumidas. Somente obras humanas serão consumidas. Hebreus 12, 27. O mesmo Deus que preservou a sarça de se consumir, Êxodo 3:3, e tornou imune ao fogo os 3 jovens hebreus, lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel 3:25, também pode preservar o povo salvo saindo do milênio
e tudo mais que ele quiser durante esta expurgação final dos céus e da terra. Aí lá em Isaías 51:16 nos diz o seguinte, aspas, ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião, tu és meu povo. Isaías 51:16. Quando o juízo divino caiu sobre o Egito por oprimir o povo, lembra da saída do povo do Egito para a terra prometida? Então, enquanto os primogênitos dos egípcios eram mortos, os judeus eram preservados pela providência divina através do sangue protetor. Milagre igual a esse há de ocorrer por esta ocasião. Queridos, não há impossível para o nosso Deus. Aí vem a pergunta, por que também os céus e não somente a terra serão expurgados? Presta atenção, nós já dissemos que os céus, veja bem, apenas o céu sideral. Nós não estamos aqui falando de terceiro céu, onde Paulo esteve, não. Até o espaço sideral, apenas o espaço sideral, está contaminado pela ocupação de Satanás e seus agentes. Já falamos, e pode conferir Jó 15:15, Mateus 13:4-19 e Eclesiastes 10:20. Assim vemos que esse ato divino extinguirá o pecado do universo todo. Aqui se cumprirá integralmente João 1:29, que nos diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mundo aí é cosmos, no original, que na Bíblia implica não somente a humanidade, mas o próprio mundo físico em que ela habita. Como nós já falamos anteriormente, cumprir-se-á então plenamente Mateus 5:5, que nos diz o seguinte, aspas, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, fecha aspas. Não uma terra como a atual, em que o pecado campeia e satura, mas aquela terra em que estamos tratando, ou seja, uma terra tratada por Deus. Nesse tempo haverá perfeita harmonia entre o céu e a terra. Aí diz a palavra do Senhor em Colossenses 1:20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1:20. Como bem diz o compositor sacro Johnson Ortman Jr., ele fala, nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei. Você já parou para pensar nisso? Nesse tempo, o céu e a terra serão a mesma igreja. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. É o hino Plena Paz e Santo Gozo, está na harpa cristã. Por quê? Porque o muro de separação, ou seja, o pecado, já foi desfeito totalmente pela palavra do nosso Deus. Meus queridos, é maravilhoso nós sabermos de tudo isso. Eu vou passar um pouquinho nesse vídeo, talvez 2 minutos a mais, mas eu preciso terminar hoje. Aí, depois disso tudo acontecer, nós vamos ter o eterno e perfeito estado. Durante seu ministério terreno, Jesus fez menção a uma nova era que há de vir na consumação do atual sistema mundial. Mas é nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, se você quiser confere, que se encontram literalmente descritas as glórias desta maravilhosa era. Quando Deus será tudo em todas as coisas. Aqui finda o tempo na história humana e começa o dia eterno, conforme 2 de Pedro 3,18, ou o dia da eternidade, como registra a versão Almeida, revista e corrigida. A santa cidade de Jerusalém celestial, ela baixará de vez sobre a terra, e a nova terra, tendo em seu relevo totalmente diferente do que é hoje, como já mencionamos, neste livro será tudo uma coisa só. Todas as coisas terão sido restauradas. Atos 3:21. Lembre-se que Deus não fez um mundo com pecado.
Eu falo sempre, Deus não criou uma rosa com espinho. O espinho existe por causa do nosso pecado. Veja bem, as perfeições do eterno e perfeito estado. Primeiro, santidade perfeita. Nunca mais haverá qualquer maldição, Apocalipse 22, 13. Isto é, não haverá mais pecado que resultará em santidade perfeita. Foi o pecado que trouxe toda a maldição para essa terra. Segundo, o governo perfeito. Nela, a Nova Jerusalém estará ao trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 3. Lembra que o Senhor, no começo, ele era o governante do povo. O regime no mundo era teocrático, mas o povo de Deus falou, não queremos mais um rei como o Senhor Deus, queremos um rei como os outros países, as outras nações têm, um rei que nós podemos tocar, e deu no que deu. Terceiro, serviço perfeito, os seus servos o servirão. O maior privilégio do homem é servir a Deus. O trabalho de Deus será então perfeito, culto perfeito, atividade perfeita. Certamente a partir daí ocupará o infinito universo. Quantas maravilhas não aguardam os salvos. Hoje nós conhecemos a Terra, a Lua, a Lua nós conhecemos porque eles dizem que foram, e por algumas imagens, algumas fotos, algumas filmagens, nós conhecemos Marte, anéis de Saturno. Mas você imagina, meu querido, e você que nos assiste, quando esse perfeito estado existir, tudo será conhecido para nós. É bom demais, é lindo demais. Como diria um pastor que eu conheço, que coisa boa. Identificação perfeita. Na sua fronte estará o nome dele. Nome na Bíblia refere-se a caráter, aquilo que a pessoa de fato é. Haverá então uma perfeita identificação entre Deus e os seus remidos. E por último, querido, para nós terminarmos aqui, penúltimo, iluminação perfeita. Então já não haverá mais noite, nem precisarão da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o seu Deus, ele brilhará sobre todos nós. E para terminar, meus queridos, haverá uma interação perfeita, reinarão pelos séculos dos séculos, Apocalipse 22, 5, isto é, todos juntos, harmoniosamente e sempre. Isso jamais será conseguido aqui, mas no perfeito estado eterno, sim. A Bíblia menciona ainda uma sucessão de eras futuras sobre as quais nada nos é dito no presente, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. Deus será então tudo em todos, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 22. E para sempre continuará o perfeito e eterno estado. Querido, nós terminamos com esse vídeo, essa série de vídeos falando sobre o final dos tempos, arrebatamento, sobre tribulação e agora sobre o estado perfeito, o juízo final e tudo isso. Que você possa ser abençoado com essa série de vídeos, que o Senhor possa continuar te abençoando. Não se esqueça, estamos vivendo momentos da graça na terra. E nesse momento da graça, nessa era da graça, o Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, do justiça do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?